Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia e também todos os amigos que nos assistem pelo YouTube no Oração e Ação e também aqui no nosso culto matinal de domingo. É uma alegria estar falando para vocês aqui, Pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós vamos ver quais são os pedidos de oração do dia de hoje. Há vários pedidos de oração, lembranças de oração também. Estamos orando pelos aniversariantes da semana, o Manuel, a Cristina e a Raquel Biral. Que Deus abençoe vocês. Ontem também fez aniversário a Laura, que é a netinha da Rosa, membro de nossa igreja, e ela pede que nós lembremos de agradecer. Vamos estar orando também pelo Diógenes, que é parente da Marta. Vamos orar pelo Marcelo, jovem de nossa igreja, para a sua restauração. Vamos orar pela Lineide, irmã da Fernanda, e pelo Antônio, da Josi, que estão se recuperando de cirurgia. Vamos orar pela Cíntia, é um pedido do André e da Ellen, é uma amiga que frequenta a nossa igreja, que está passando por momentos difíceis. Vamos lembrar de orar pelos nossos missionários, pelos profissionais de saúde, pelas autoridades do nosso país. Vamos orar pela nossa Igreja Batista da Freguesia, pela saúde dos seus membros, pela manutenção da saúde, pela união, pelo avivamento da fé. Vamos pedir as bênçãos sobre aqueles irmãos que são fiéis nos seus dízimos também, nas suas ofertas, e têm sustentado os trabalhos e também os compromissos da igreja com fidelidade. Que Deus os abençoe também. Vamos estar orando por todos esses motivos. Eu sei que você deve estar tendo seus momentos de ansiedade com relação a esse tempo de isolamento social, mas nós sabemos que tudo isso vai passar, que Deus fará disso uma bênção na nossa vida de alguma forma, porque Deus tem essa capacidade. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus tem a capacidade, tem o poder de transformar as situações mais estranhas até na nossa vida, mais improváveis, mas de transformá-las em bênçãos, e nós acreditamos nisso. Nós temos tido muita saudade dos irmãos, dos abraços, dos beijos, da proximidade, e daqui a pouco nós vamos poder estar de volta. Estamos tendo o zelo, o cuidado, a prudência de não nos apressarmos nesse retorno. Tenho tido aconselhamentos de profissionais da área de saúde, de virologistas, temos discutido isso entre os pastores da denominação, a ordem dos pastores, e o consenso da sua grande maioria ainda é aguardar um pouco, para que nós não exponhamos aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis a riscos, e nós sabemos que riscos inclusive de morte. Então temos que ter este cuidado, este amor ao próximo, e vamos então firmes como igreja, mas com prudência, orando a Deus, pedindo que Deus nos dê sabedoria para que nos seja indicado o momento certo para que nós vamos retornando aos nossos cultos públicos, nossos cultos coletivos. Vamos estar orando por isso, ok? Quero lembrar também que nós pretendemos, ao final deste tempo, quando pudermos estar juntos em atividades coletivas, nós vamos trazer um curso básico de iniciação ao teatro de bonecos para aqueles que se interessarem. É uma experiência que eu tenho tido por muitos anos na minha vida. Sexta-feira agora nós tivemos algumas participações dos bonecos no Oração e Ação Kids, e eu quero oferecer a você, mesmo que você não frequente nossa igreja, seja um amigo que está assistindo às nossas apresentações, você vai poder também fazer gratuitamente esse curso de iniciação ao teatro de boneco, manipulação de bonecos, construção de bonecos, da modalidade fantoche e varetas, ok? E vai ser muito bom, com toda certeza. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia e pedir a unção dele para este culto, para que nós então possamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, isso, baixe sua cabeça e vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu amor por nós. Nós sabemos que independente de toda e qualquer circunstância, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, muitas vezes não nos guarda da aprovação, mas nos guarda na provação. Peço que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito agora para trazer essa palavra e unja também os ouvidos daqueles que estão nos ouvindo para receberem a mensagem que vem de ti mesmo, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, pegue sua Bíblia, nós vamos hoje ver algo interessante e eu gostaria de trazer primeiro o título da mensagem para que nós pensemos juntos nesse título dessa mensagem. O título da mensagem é Ser cristão é uma decisão radical. Ser cristão é uma decisão radical. Talvez você pense assim, mas ser radical não é bom. Ok, ser radical em alguns aspectos da vida não é bom mesmo. Às vezes nós temos que ter uma certa flexibilidade, temos que considerar a opinião do outro, saber ouvir mais do que procurar impor nossas ideias, é verdade. Nem sempre ser radical é algo bom. Mas quando se trata de ser um cristão, quando se trata da ética cristã, quando se trata da valorização da conversão, nós precisamos ser radicais. Não há como ser um cristão que não se posiciona, um cristão que não tem as suas próprias ideias. A palavra radical significa uma decisão firme e favorável a determinadas ideias, de forma firme, de forma absoluta. Ser cristão, queridos, não é uma adesão. É muito comum que as pessoas falem assim, eu entrei para um clube, entrei para o clube tal, entrei para aquele clube. Mas eu também já ouvi pessoas dizerem assim, eu entrei para a igreja. Eu entrei para a igreja. Não se entra para a igreja como se entra para um clube. Você toma uma decisão por Cristo. Você passa por um processo de conversão. A conversão significa uma reforma, uma mudança. Não é possível ter uma banalização do que seja conversão. É radical. Eu me lembro uma vez que, assistindo uma entrevista de televisão, estava sendo entrevistado Alexandre Frota, que na época fazia suas incursões aí pelas atividades cinematográficas. Hoje ele faz incursões na política. E eu me lembro que o entrevistador perguntou a ele, Alexandre, você é cristão ou você é evangélico? Perguntou para ele, porque ele havia declarado alguma coisa nesse sentido em outras entrevistas. E quando perguntaram a ele, você é evangélico? Ele disse, não, eu estou evangélico. Queridos, isso não é possível. Eu estou evangélico, como quem adota uma postura temporária, conveniente. Jesus deixa claro que ser um cristão é ser um discípulo seguidor, alguém que segue. Não é ser apenas alguém que admira Cristo ou admira uma igreja. Ser cristão, ser evangélico, é ser um seguidor, um discípulo seguidor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia inicialmente no Evangelho de Marcos. Abra aí, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 34 e 35. Evangelho de Marcos 8, 34 e 35. Preste atenção, é um momento em que Jesus está falando aos discípulos, está falando à multidão que sempre o seguia, e ele diz assim,
Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus nunca ofereceu um caminho fácil. Nunca ofereceu aos seus discípulos um caminho sem renúncia. Na realidade, Jesus nos ofereceu a glória do céu e da salvação, a salvação eterna. Mas o desenrolar da vida cristã tem suas lutas e tem suas renúncias. É uma decisão radical. Quando eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu renuncio a mim mesmo para ser um discípulo seguidor de Jesus. A palavra que foi dita aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 34, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. A convocação de Jesus para tomar a cruz e segui-lo era para a multidão e era para os seus discípulos, é para todos. Essa é a convocação. Convocação para todos. Como se ele dissesse: ou vocês encontram prazer neste mundo, fora de Deus, ou vocês encontram Deus nesse mundo e colocam todo o seu prazer em Jesus. É assim. Ser um verdadeiro cristão é uma decisão radical. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas olham o Evangelho como algo conveniente, um artigo de consumo, mas o Evangelho e a conversão são muito mais do que isso. Ser cristão não admite uma atitude indefinida, uma atitude distante, uma atitude morna. Não, não é assim. Lembre-se que lá em Apocalipse, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 3, lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse 3, versículos 15 a 17, abra lá, Apocalipse 3, versículos 15 a 17, quando é enviada uma carta à igreja em Laodiceia, escrita uma carta, inspiração divina em João, ou a João, está escrito o seguinte, Apocalipse 3, versículos 15 a 17, depois 19 a 22. Vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, és pobre, cego e nu. Agora versículos 19 a 22 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não quer que nós sejamos mornos, sejamos pessoas sem posição, sejamos pessoas sem definição, sem uma fé que se coloque de forma absoluta e não relativizando-a a cada momento. O Senhor quer restauração na vida daqueles que se convertem, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Jesus como Salvador. Eu queria hoje que nós pensássemos um pouco numa decisão radical, numa conversão radical que nos é apresentada na Bíblia, tão linda. Abra lá sua Bíblia e esse será o texto base dessa mensagem, Atos 9, de 1 a 6. Abra lá, Atos 9, de 1 a 6. Lembram desse momento da conversão
do apóstolo Paulo. Atos 9, versículos de 1 a 6. Acho que você já achou. E eu vou estar lendo, acompanhe comigo aí. E o texto diz assim: Saulo, que era uma forma de chamar o apóstolo Paulo, Saulo e Paulo são o mesmo nome. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse respirando ameaças aqui, no seu original, significa bufando. Então, Saulo como que bufando, como uma fera que bufa. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e esse do caminho se refere que eram do Evangelho, aqui o caminho é o Evangelho de Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Uma conversão radical. E a gente se pergunta assim: olha, o que pode haver de comum entre esta conversão, esta decisão de Paulo e a minha decisão por Cristo e a sua decisão por Cristo? Uma primeira questão que nós observamos muito claramente aí é que nós não nos convertemos a nós mesmos, mas nós somos convertidos pela ação divina em nós. Deus é tão bom que Ele providencia este processo de mudança, de conversão, de arrependimento em nós. Era Jesus que procurava Saulo e não Saulo que procurava a Jesus. Deus nos reconcilia com Deus através de Cristo. É Ele que nos reconcilia. Deixa a sua fitinha aí marcada em Atos 9 e, por favor, venha comigo até 2 Coríntios 5,18. E a gente pode apreciar muito bem como é uma iniciativa do Senhor que nós sejamos reconciliados. Vá para 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, versículo 18, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A sua reconciliação com Deus, a sua conversão, não se deu por causa do seu valor pessoal ou das suas boas decisões pessoais, da sua busca, não. Ele se deu porque a misericórdia e a graça de Deus foram derramadas sobre você. E você aceitou, e você creu, e você se arrependeu. Saulo era alguém que teimava em não ouvir a voz do Senhor. Esse era Saulo. Você pode voltar comigo, por favor, para Atos 26, lá no versículo 14, e você vai ver algo interessante. Atos 26, no versículo 14, está mostrado num outro trecho a mesma conversão de Paulo, que diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo era alguém que recalcitrava contra os aguilhões. Lembra que eu falei que lá no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, aquele texto que falava que Paulo respirava violência, ou seja, ele bufava como um touro, era uma pessoa
que tinha uma raiva, um ódio. Bom, aqui ele fala que você, Paulo, recalcitrava contra os aguilhões. Aguilhões eram longas varas com ponta de metal que os condutores dos bois utilizavam para espetar os bois de forma que os bois tomassem a decisão de tomar a direção correta. Eram os aguilhões. E recalcitrar é recusar a orientação do condutor escoiciando. O texto fala que quando Jesus se dirige a Saulo na estrada de Damasco e diz: olha, você era alguém que recalcitrava contra os aguilhões. Ou seja, eu conduzia você, eu indicava o caminho para você, eu espetava você para você escolher o caminho da conversão, mas você resistia, você escoiciava. E certamente que Deus já aguilhoava o apóstolo Paulo há muito tempo. Vocês lembram que quando Estevão é apedrejado, lá estava Paulo, segundo o texto, segurando as roupas de Estevão enquanto ele era apedrejado e morto. Certamente, ali Deus aguilhoou a consciência de Paulo. Quando Paulo pegava as cartas do Sinédrio para ter a direção, para ter a permissão de buscar os cristãos, para trazê-los para a prisão e muitas vezes para a morte, Paulo certamente muitas vezes viu aqueles cristãos, como descreve a Bíblia, sendo presos e ficando ali em oração, e eles cantavam hinos. O texto nos diz isso, nos mostra Paulo e Silas, por exemplo, cantando presos em Filipos. Aquilo certamente aguilhoava a Paulo. Deus já vinha aguilhoando o apóstolo Paulo, então Saulo, para que ele entendesse a necessidade de se arrepender e aceitar a Cristo. Deus constantemente, ele nos aguilhoa a consciência. Deus aguilhoa o nosso coração, não para nos ferir, mas para nos conduzir para o bom caminho da salvação e da glória dos céus. Você pode observar isso na sua vida. Ou Deus nunca aguilhoou a sua mente, o seu coração, a minha mente, o meu coração? Às vezes nós passamos por grandes provações e Deus nos aguilhoa para nos conduzir para o caminho certo. E aí a gente precisa se perguntar: eu tenho seguido o caminho ou eu tenho recalcitrado como fazia o apóstolo Paulo? Nós estamos vivendo um momento de uma grande pandemia. Certamente, uma das grandes consequências desta pandemia é a nossa reflexão, é a nossa minimamente curiosidade para perguntar: Deus, o que é que você está me mostrando? Por que você está me aguilhoando? Você está me mostrando que caminho para a minha vida? E nós precisamos fazer essa pergunta em vez de simplesmente recalcitrar contra Deus. Muito bem. Aí Jesus aparece a Paulo. Aparece a Paulo e literalmente derruba a Paulo para que ele experimentasse uma situação de conversão, para que ele pudesse se tornar um cristão radical. Paulo era um intelectual, Paulo era alguém que sabia das suas prerrogativas, do seu valor diante daquela sociedade. Paulo era alguém que confiava no seu pensamento lógico, Paulo era alguém que pretendia a todo tempo resistir à lógica divina. Paulo se descrevia da seguinte forma: eu sou circuncidado, eu sou fariseu, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou cidadão romano e eu sou instruído aos pés de Gamaliel. Em outras palavras, Paulo sabia que ele era o cara, e ele sabia isso muito bem, diante daquela situação e daquela sociedade. Mas a verdade é que Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo então respondeu, já entendendo o que estava acontecendo com ele: quem és tu,
Senhor. Quem és tu, Senhor? Paulo já começa a admitir que há um Senhor sobre ele. E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele vai dizer: levanta-te, levanta-te. Ali Jesus mostrou que tinha uma missão para aquele homem chamado Paulo, chamado Saulo, e Saulo começa a compreender isso. A soberania de Deus, no entanto, não esmagou a vontade de Saulo. Ela apenas aguilhou, ela apenas conduziu. A verdade é que Saulo respondeu de forma livre, Saulo respondeu de forma racional, porque a voz de Deus não anula a minha responsabilidade e não anula a sua responsabilidade. Você só receberá a salvação eterna da sua alma se você espontaneamente se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador no seu coração. Lembra o que é dito lá em Atos 16 pelo apóstolo Paulo, quando diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bem, nós vemos aqui que a conversão de Saulo trouxe transformação na sua vida. Queridos, a conversão precisa trazer transformação. Há alguns anos, uma igreja da moda, uma igreja recente da moda, começou a pregar a seguinte mensagem: venha para esta igreja evangélica e você poderá levar a sua vida exatamente da forma que levava, você não precisa ter mudança, venha para essa igreja e continue sendo o mesmo. É claro que nós não deixamos de ser quem somos, não perdemos a nossa identidade, mas receber Jesus no coração, se arrepender dos seus pecados, tem que significar alguma mudança na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, naquele momento da sua conversão, ele viu e ele ouviu Jesus Cristo falando a ele. Volte lá para Atos 9, por favor. Perdão, Atos 22 agora. Atos 22, versículos 6 a 11. Atos 22, versículos 6 a 11. Ok? Atos 22, 6 a 11, quando Paulo relata a sua conversão. E aqui diz assim: ora aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase a meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Aquela luz tirou Saulo temporariamente da capacidade de ver. Ele perdeu a visão temporariamente. A visão física dele ficou perdida por algum tempo. Mas em contrapartida, perder aquela visão física de forma temporária significou abrir os olhos espirituais, abriu-lhe os olhos da alma. Isso deve nos fazer pensar em algo. Quando nós tomamos a decisão, essa decisão radical de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e nós nos arrependemos do nosso pecado, isso pode implicar na nossa vida em alguma renúncia, alguma perda de ordem material. Se isso acontecer com vocês, não lamente.
Se você, para receber a Cristo, para viver uma vida segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, você precisar renunciar a alguma coisa material na sua vida, não lamente. Essa renúncia é capaz de ajudar você e abrir o seu coração para a cada dia ouvir a voz de Deus. Aquela luz que cegava a Paulo no processo da sua conversão era a própria luz do Filho de Deus ressurreto, do próprio Jesus. Nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. A própria Bíblia vai ter momentos em que Jesus diz: olha, você adote ou tome para si em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós sabemos que é preciso botar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Há um pregador do século XIX que se chamou Spurgeon, que era um pregador maravilhoso, um homem que era considerado o príncipe dos púlpitos, e esse homem, que tinha uma palavra abençoada, ele também vivia muitas lutas pessoais. Ele não era uma pessoa separada das questões pessoais. E sobre as suas lutas, sobre as suas provações, que muitas vezes o assolavam, ele declara que cada vez que ele lutava, ele mais se aproximava de Deus. Eu quero ler para vocês um pequeno trecho da declaração de Spurgeon sobre as lutas. Isso está no livro Gigantes da Fé, que foi escrito pelo pastor Franklin Ferreira, foi meu professor de teologia, e ele, na página 273, transcreve aqui uma declaração desse grande pregador Spurgeon, e ele diz assim: reúnam-se nuvens e me cerquem, eu carrego um sol dentro de mim, soprem os ventos do norte gelados, eu tenho um fogo vivo dentro de mim, sim, morte, destrua-me, pois tenho outra vida, uma vida à luz do semblante de Deus. Ou seja, esse homem sabia das lutas, sabia que elas chegariam, mas ele sabia em quem ele cria. Ainda que a morte chegasse, ele sabia onde ele passaria a sua vida eterna, debaixo da luz de Cristo. Ser cristão é uma decisão radical. Paulo reconhece então que Jesus é o Senhor da sua vida. Isso está aqui em Atos 22, versículo 8. Paulo mesmo, contando a sua experiência de conversão, diz: perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo reconhece que é pecador, reconhece que o seu zelo religioso anterior, porque Paulo era um religioso, zeloso, mas perseguia Cristo. Na realidade, ele perseguia a igreja de Cristo, mas quando você persegue a igreja de Cristo, você está perseguindo a Cristo, é assim que é declarado. E ele então percebe que todo o zelo religioso que ele tinha anteriormente não era capaz de agradar a Deus. É interessante que nesse texto percebe-se uma coisa notável. Aqui em Atos 22, versículo 9, Paulo declara: os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Paulo percebeu que ele compreendia toda aquela teofania ou aquela manifestação divina, mas as pessoas que estavam perto dele não entendiam o que estava acontecendo e não discerniram aquela voz. Isso às vezes pode acontecer com você também. Pode ser que você, na sua casa, perceba a vontade de Deus para a sua vida, o que é que a palavra de Deus significa, e pode haver pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, que não percebam o valor da sua fé. Isso acontece muito com os jovens que estão no ambiente universitário hoje em dia. Como é necessário que um jovem seja corajoso, seja um cristão radical para habitar o ambiente universitário do nosso tempo.
que por doutrinação recusa a fé cristã. Você precisa ter coragem, você precisa ser um cristão radical, porque você está percebendo a ação de Deus na sua vida, mas provavelmente aqueles que estão à sua volta, como diz o texto, não percebem. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Se as pessoas não têm o Espírito Santo de Deus, elas não discernem as questões do Espírito Santo em você. É preciso ter coragem. É preciso ser um cristão radical, ter coragem. Mas a verdade é que a sua presença ali naquele lugar, como um cristão, será um fator abençoador. No momento de grande aflição, aqueles que criticavam você vão querer a sua oração e vão enxergar o corpo de Cristo, que eles não veem, mas vão ver em você. Paulo reconhece que Jesus é o Senhor. Atos 22, 10, aqui nesse texto, continue em Atos 22, 10, vai nos mostrar o seguinte: então perguntei, Paulo contando o que aconteceu com ele, na sua conversão. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordeno fazer. Que farei, Senhor? Paulo admite naquele momento que ele precisa ser guiado por Deus, que Deus é Senhor da sua vida. Que farei, Senhor? Aquele Paulo tão seguro, que se deslocava com a sua escolta pelas estradas romanas, aqui ele está chegando lá em Damasco. Aquele Paulo que tinha poder, ele tinha cartas precatórias, né? Cartas que lhe davam o direito de ir aos lugares, fazer diligências. Agora humildemente diz, Senhor, o que farei? Paulo estava então pronto para se tornar um cristão verdadeiro, um cristão radical. A Bíblia conta que Paulo é levado agora pela mão. Paulo entra na cidade de Damasco, não mais como aquele touro bufante descrito em Atos 9:1, mas entra humilde, entra dependente, entra guiado pelas mãos daquele a quem foi designado por Deus. Eu quero convidar você a que nós leiamos 2 grupos de versículos que vão nos ilustrar muito, inspirar o nosso coração. Por favor, volte lá para Atos 9. Vamos ver essa entrada de Paulo em Damasco, vamos ver as suas atitudes, vamos ver a providência de Deus. Atos 9. E eu vou anunciando cada versículo, tá? Porque eu vou saltar alguns. Atos 9, primeiro versículos 10 e 11, diz assim: ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Paulo era um instrumento escolhido de Deus, para levar o meu nome perante os gentios, ou seja, perante os não-judeus, perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora 16 e 17, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Agora vem comigo a Atos 22, nós vamos ler de 14 a 16, Atos 22, de 14 a 16, ok? Atos 22, 14 a 16. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade,
veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Esse chamado de Jesus talvez passe pela nossa cabeça que seja o chamado exclusivo para Saulo. Mas esse chamado é para todos nós. O Senhor Jesus chama você e a mim também para que nós testemunhemos para todo o mundo. Quando Jesus volta aos céus, ele está se despedindo dos seus discípulos no final de Mateus 28, ele vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe para quem ele disse isso? Para você, para mim. Paulo teve uma missão específica: falar aos gentios, falar aos judeus, falar aos reis, como nós vamos ver isso em Atos, ele falando aos reis. Mas o plano de Deus é que sua igreja, que é o corpo de Cristo visível, gente como você e como eu, simples como nós, também sejamos aqueles que testemunham do Evangelho de Cristo para transformar o mundo. Paulo, então, estava pronto ali para se tornar um cristão verdadeiro e radical. Paulo, então, exibe as marcas do discípulo que nós vimos aqui. Paulo agora ora a Deus. Paulo está cheio do Espírito Santo, como foi descrito aqui. Paulo agora se coloca como um discípulo, aquele que segue verdadeiramente. Paulo testemunha. Paulo está comprometido com o reino de Deus, está comprometido com o corpo de Cristo, que é a igreja. Lembre sempre de uma coisa: o mundo não vê a Cristo. O mundo não discerne quem é Jesus Cristo. Mas o mundo vê o corpo de Cristo, que é a igreja dele. A Bíblia diz que a igreja, ou seja, os crentes, ou seja, gente como eu e você, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, que nos arrependemos dos nossos pecados, que somos discípulos do Senhor, o mundo vê a gente. E há necessidade que nós sejamos aqueles que exibem a Cristo para o mundo. Nós somos o Cristo visível ao mundo. Finalmente, quero lembrar a vocês que esse cristão radical que era o apóstolo Paulo, ele viveu e morreu por Cristo, para Cristo. Ele se tornou realmente um cristão radical. Não era um cristão morno, era um cristão com posições definidas, com uma característica, uma natureza nova, renovada. Quero convidar você para caminhar para o fim e vir comigo aqui a 2 Timóteo 4. Venha comigo a 2 Timóteo 4. São as últimas palavras de Paulo, agora o Paulo já envelhecido no fim da sua vida. 2 Timóteo 4, depois de ter passado toda a sua vida adulta servindo ao Senhor como um cristão realmente radical, não era um cristão morno, sem posições. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e também 18. Paulo diz o seguinte: lembre que aqui Paulo está em Roma, está no corredor da morte, logo depois ele seria morto, por tradição foi morto, decapitado, e ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A libação é um tipo de sacrifício líquido, ou seja, que é uma menção ao sacrifício do seu sangue líquido. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
já agora a coroa da justiça, ou seja, a recompensa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Versículo 18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, e a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso grande desafio nesta vida, neste tempo, é não ser um cristão invisível. Não ser um cristão sem posições claras, sem um amor claro, sem uma presença do Espírito Santo em nós clara e observável. Nós temos que ter, como cristãos, o propósito de que sejamos o corpo visível de Cristo no meio da sociedade, sempre visível. Seja um cristão radical. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela honra que Ele nos deu de que possamos ser pessoas transformadas pelo poder de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pense em você mesmo, pense se você está sendo um cristão invisível, se não é o tempo de ser um cristão radical, de ser o corpo visível de Cristo sobre a face da terra, de levar o Evangelho. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Tantas pessoas acabam indo para o inferno porque nós nos tornamos invisíveis muitas vezes. E isso, Senhor, não permite tantas vezes que pessoas enxerguem a Cristo. Dá que nós sejamos cristãos verdadeiros, que não sejamos mornos, mas que sejamos, no meio desse tempo tão estranho, tão confuso, sejamos pessoas que testemunham em amor, sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, mas que nós sejamos pessoas que têm posições claras, que têm ideias claras, que têm uma forma intrépida de viver, Senhor, uma forma corajosa de testemunhar. Ajuda-nos, Senhor, que nós sejamos testemunhas fiéis do Evangelho de Cristo, que as pessoas possam ser salvas porque conheceram Jesus através de nós, Pai. Dá-nos coragem, dá-nos, Senhor, o preenchimento, o enchimento do Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Senhor Deus, quero suplicar, Senhor, as Tuas bênçãos sobre todos esses que pediram, Senhor, bênçãos, que fizeram pedidos. Recebe também a gratidão daqueles que aqui apresentaram gratidão. Senhor, quero suplicar que o Senhor abençoe, Senhor, os mais vulneráveis da sociedade, nos dá sabedoria e proteção enquanto igreja, Senhor, para que nós tomemos decisões assertivas, sábias. Nos dá, Senhor, a orientação clara para que nós, Senhor, possamos apenas retornar aos trabalhos coletivos quando isso seja, Senhor, da Tua vontade, Senhor, que nós possamos continuar sendo vigorosos espiritualmente, Senhor, ainda que de forma virtual. Abençoa a união e a comunhão da igreja, Pai. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que têm sido dizimistas, fiéis, têm mantido a igreja sustentada, Senhor, saudando com seus compromissos, investindo em missões. Abençoa os nossos missionários espalhados pelo mundo. Tem misericórdia deles, Senhor. Tem misericórdia daqueles que também trabalham administrativamente, Senhor, com relação à denominação e missões. Senhor, abençoa-os. Pai, quero suplicar as Suas bênçãos sobre os nossos governantes. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Cuida deles, guarda-os de todo mal, Senhor. Que eles possam ter coragem, Senhor. Todos aqueles que são bons sejam ricamente abençoados por Ti e protegidos. Quanto aos governantes maus, eu quero te suplicar que o Senhor fale a mente ao coração deles,
Põe ao lado deles homens e mulheres corajosas, Senhor, para que testemunhem, Senhor, do Evangelho e dos valores de Deus. Mas se, Senhor, usando da sua liberdade e do seu livre-arbítrio, se negarem a receber a transformação que vem de Ti, o nosso pedido é: retira-os do poder, para que, Senhor, esta nação possa viver segundo a Tua vontade. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês nesse dia, que tenham um almoço em família delicioso, não só pelo sabor da comida gostosa, mas também pelo sabor da comunhão em família. Hoje à noite, às 19h30, estaremos juntos no culto em família. Vai ser muito bom. Deus abençoe você e até lá.